Se liga você que, assim como eu, é fã de um bom jornalismo, e hoje eu estou aqui tendo uma oportunidade maravilhosa que a gente sonha e a gente alcança de aprender com o grande mestre, professor Alexandre Garcia, o maior jornalista, na minha opinião, do Brasil. Muito obrigado, eu acho meio exagerado, mas agradeço. Mas diga, o que você quer saber? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dessa área de desenvolvimento de pessoas e de ingredientes que são importantes para que as pessoas obtenham sucesso, para que elas alcancem os resultados que elas se propõem. E um dos ingredientes que eu considero fundamental, eu gostaria de perguntar para o senhor, o que o senhor vê desse ingrediente, seria o ingrediente disciplina. Bom, esse é a base, é fundamental. E, infelizmente, o que a gente vê é que, de um modo geral, a disciplina não tem sido forjada em casa, nem ensinada nas escolas. Tá? Escola, para mim, virou bagunça. Porque no meu tempo de escola, nos anos 40, a gente formava antes de entrar, entrava na fila, e a partir do toque era silêncio absoluto, o professor entrava na aula, a gente se levantava, jamais alguém usaria um chapéu dentro da aula, porque em casa a gente aprende que não se usa chapéu em ambiente fechado. Isso é básico de educação. Né? E não se conversavam um com o outro. Isso era uma infração na escola. Eu estou falando de grupo escolar, onde eu estudei, no Grupo Escolar Vidal de Negreiros. Aí vai sair da aula, da classe, né, e vai para a biblioteca, por exemplo, vai todo mundo em silêncio, organizado, sem bagunça. Hoje virou bagunça, as pessoas confundem liberdade com organização, aí desorganiza. Né? Eu não vou nem chamar de excesso de liberdade, isso não é liberdade para bagunçar. Né? Há um desperdício de tempo, desatenção, a falta de organização e de disciplina tira a atenção das pessoas, tira o foco para aquilo que é preciso conversar, né? E a disciplina começa em casa. Eu vi outro dia o discurso de um general americano falando da importância de arrumar a cama, né? Até para um guerreiro, a importância de arrumar a cama. Começa o dia, eu aprendi a arrumar minha cama, a arrumar minhas camisas, minhas roupas no armário, assim que eu pude, sei lá, eu fazia isso por 6 anos talvez, né? Antes disso eu estava mais ocupado em aprender a ler e a escrever. Eu aproveito esse gancho então e te pergunto se o senhor acredita que essa disciplina que o senhor adquiriu desde a infância ajudou o senhor a chegar até aqui? Claro que ajudou, né? Me deu vantagens sobre os indisciplinados. Na faculdade eu tirei primeiro lugar no vestibular nos 4 anos. No curso de contabilidade, a mesma coisa, fui primeirão. Né? Quando eu era meio indisciplinado no ginásio, eu tive 2 anos que eu peguei segunda época. Mas no curso primário, onde era disciplinado, eu só tirei primeiro lugar. Então eu ganhava dos indisciplinados, ou dos que não tinham disciplina. Né? Não é, a gente, quando fala de indisciplinado, parece que está estabelecendo o sujeito é contra tudo. Não, simplesmente ele não tem essa formação de educação e de civilidade. Né? Porque disciplina serve até... bom, aí mistura-se disciplina e cortesia, boa educação. Né? Você saber que ao entrar no elevador cede lugar, você saber que na calçada você caminha do lado direito para não atrapalhar os outros, você saber que entrando numa escada rolante ou numa esteira rolante, você fica do lado direito para dar passagem para quem está com mais pressa. Né? A disciplina leva a essa organização. E aí aproveita-se mais o tempo, né? Com mais qualidade, se faz mais coisas, o dia fica maior e a vida fica maior ainda, porque você faz muito mais coisa no seu curto período de vida. Excelente. E o senhor falou um pouquinho antes também da questão da liberdade. Muitas pessoas às vezes não sabem usar a liberdade de forma disciplinada, são indisciplinadas com a liberdade que têm. Hoje, dia 23 de janeiro, é o Dia Mundial da Liberdade. Liberdade pela ONU. Isso. Então, aproveitando esse gancho, eu noto hoje que as mentes são fervilhantes. Então, surgem muitas ideias e de forma muito rápida. Mas eu acredito também que muitas vezes falta disciplina para fazer com que essas ideias aconteçam
Pois é, porque tem que organizar as ideias. Ideias desorganizadas podem ser maravilhosas, mas não tem efeito funcional. A ideia não funciona, não consegue ser posta em prática porque ela está muito confusa, o sujeito ainda não viu qual é o vetor. Para que lado essas ideias vão me levar, para que servem essas ideias, como eu dou aproveitamento industrial, ou seja lá o que for, administrativo, a essas ideias maravilhosas. E muitas vezes basta a simplicidade de pegar um ovo e pôr o ovo em pé, como fez o senhor Cristóforo Colombo. Muito bom. Jornalista, eu gostaria também de perguntar para o senhor, diante de todo o conhecimento que o senhor tem de mundo, toda essa vivência que o senhor teve que o jornalismo te permitiu, o senhor conheceu várias culturas. E a gente diz também que dentro de cada empresa existe uma cultura empresarial. Né? Cada empresa ela tem sua identidade, tem o seu jeitão, como dizia o meu professor Silvio Piorno. O senhor considera importante que as empresas elas se preocupem com a cultura que elas estão criando hoje para o dia de amanhã? Pois é. A cultura está muito em foco nesses dias aí de troca de secretário de cultura. A cultura é a raiz, é o conjunto de valores que mantém uma família, mantém um país ou mantém uma empresa. Então, isso é muito importante para criar um espírito de corpo da empresa. O sujeito que age de acordo com a cultura daquela empresa. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma cultura familiar. E depois trabalhei numa empresa que tinha uma cultura profissional. Faz diferença. A cultura familiar pode ser muito agradável, mas ela é um pouco amadora. Porque depende da família, dos seus parentes, amigos, sobrinhos, etc. Já a cultura da empresa profissional, há um espírito de corpo assim, pô, essa camiseta, eu estou vestindo essa camiseta, a camiseta dessa empresa, e isso me cria compromisso de ser ético, de cumprir a palavra, de não mentir, de não levar o papel carbono para casa, de não levar a BIC para casa, a esferográfica para casa. Isso é muito da cultura. Então, as profissões têm as suas culturas e as empresas têm as suas culturas, que pode ser por bem ou por mal também, né? Sim. O nazismo tinha a sua cultura, o stalinismo, o maoísmo tinha as suas culturas. Aí já vai para o mal, né? Juntando então esse aspecto da cultura empresarial com a questão da disciplina, a gente fala muito de rituais corporativos, né? Como nós temos os rituais, como o senhor bem citou, de acordar de manhã, arrumar sua cama, dobrar sua própria roupa. Muitas corporações elas têm as suas reuniões todos os dias, ou tem o sino das vendas quando é realizada alguma conquista por parte da empresa, dos colaboradores da empresa. Enfim, as empresas elas criam seus próprios rituais. E através desses rituais é possível a gente também ir moldando a cultura da empresa, mostrando o que é valorizado, o que não é valorizado. Dentro desses rituais, um aspecto que hoje tem sido muito procurado, muito falado, mas que a gente vê que nem sempre é tão praticado, são realmente os aspectos relacionados com a ética. E muito se diz no nosso país que o jeito mais fácil de chegar no sucesso, de alcançar grandes conquistas, é dando um jeitinho, é passando a perna. E eu estou aqui diante de um jornalista que, posso citar a sua idade? Você tem 79 anos, Eu estou no 80º ano de vida, ainda não completei. Com toda uma carreira brilhante. E o que a gente observa ao longo de toda a sua carreira é um padrão, é uma cultura disciplinada de se manter sob a égide da ética, da transparência, das notícias realmente como elas são e não como o senhor gosta de... Os fatos não precisam de ajuda, né? Então, o senhor considera importante para as empresas realmente focarem nisso? É possível ter sucesso a longo prazo sendo sempre ético? É possível, não vale a hipocrisia de dizer se a gente não entrar... São realmente os aspectos relacionados com a ética. E muito se diz no nosso país que o jeito mais fácil de chegar no sucesso, de alcançar grandes conquistas, é dando um jeitinho, é passando a perna. E eu estou aqui diante de um jornalista que,
Posso citar a sua idade? Você tem 79 anos, toda... Eu estou no 80º ano de vida, ainda não completei. Toda uma carreira brilhante. E o que a gente observa ao longo de toda a sua carreira é um padrão, é uma cultura disciplinada de se manter sob a égide da ética, da transparência, das notícias realmente como elas são e não como o senhor gosta de... Os fatos não precisam de ajuda, né? Então, o senhor considera importante para as empresas realmente focarem nisso? É possível ter sucesso a longo prazo sendo sempre ético? É possível, não vale a hipocrisia de dizer se a gente não entrar nessa concorrência pagando propina, os outros é que vão ganhar porque vão pagar mais propina que a gente, né? Eu acho que foi o Stanislau Ponte Preta ou o Barão de Tararé, né, satíricos, que comentaram que corrupção grupo corrupto é aquele em que a gente não conseguiu entrar, né? A gente não pode ficar vivendo de hipocrisia, falar, nossa empresa tem agora, inventaram o nome inglês, né? Não sei por que põe inglês aí, a língua portuguesa é tão simples, né? Compliance, né? Então, esse compromisso com a ética, com valores, com a verdade, com os fatos, a empresa está sabendo que, se não levar isso a sério, vai acabar envolvida em algum escândalo. Não é só as da Lava Jato aqui. Se a gente olhar para as grandes empresas mundiais, meu Deus do céu, há uma série de grandes escândalos, né? Aquelas grandes empresas de alimentos da Europa que já se envolveram em escândalos, empresas de farmacêuticas, grandes laboratórios, e aqui o pessoal aí das empreiteiras principalmente, né? Então, se não tiver esses princípios, se a empresa ainda tiver criar um departamento para pagar propina e controlar o pagamento de propina, é incrível, né, que haja isso. Depois a empresa vai levar, sei lá, décadas para conseguir se reafirmar. Então, esse ritual, ou essa fé na ética, nos valores, eu aprendi com meu avô, né? Eu costumo citar, comecei a escrever, né, o meu, talvez, último livro, né? Comecei a escrever e começo citando quem foi meu avô. Eu estava com ele como estagiário de contabilidade de uma grande empresa e entra o dono da empresa no escritório dele, ele era o contador da empresa, diz: olha, seu Alfredo, o senhor está lançando na minha conta pessoal as despesas do último fim de semana em Porto Alegre. Isso não é da minha conta pessoal, é despesa da empresa, despesas gerais. Aí meu avô disse: não, não é. O senhor não foi por interesse da empresa. Meu avô sabia que eu tinha ido se encontrar com a amante. Não foi por interesse da empresa, foi ser um interesse pessoal. Aí o sujeito ficou furioso e disse: mas, senhor Alfredo, o senhor está esquecendo que trabalha para mim. Aí o meu avô respondeu, eu ouvi isso: o senhor está esquecendo que antes eu trabalho, eu sirvo a lei. Depois o senhor. E eu não vou contribuir para passar por cima do imposto de renda. Então, são esses princípios que é preciso ter. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha falido porque obedeceu a princípios de ética. Agora, eu sei de muitas empresas cujos donos foram presos porque não seguiram princípios de ética. Ética ou moral, que são sinônimos. Senhor Alexandre, eu estou entrando agora numa imobiliária, tá? Vou fazer parte da direção de uma imobiliária, hoje ela é a que mais vende no norte de Minas, não nem falou o nome, mas nós falamos bastante de ética. Eu queria que o senhor desse um recado para quem vende a casa, para quem está conquistando uma casa que é o seu sonho. Eu queria que o senhor deixasse um recado para essas pessoas agora, se for possível. Olha, eu acabei de ligar para um amigo que, depois que entrou para a reserva da carreira de oficial do Exército, ele virou corretor imobiliário. E a gente conversa sobre isso e ele me diz: olha, se não seguir o princípio de não enganar ninguém, a gente acaba quebrando. A casa que a gente está vendendo tem que ser uma casa transparente para quem vai comprar. O vendedor tem que ser transparente com o seu cliente que está vendendo a casa. Eu estou vendendo uma casa no Lago Norte, confio na vendedora que está vendendo. E antes
eu mandei reformar toda a casa para entregar a casa em boa situação. Porque senão vai pegar mal para a empresa, para todo mundo. Uma imobiliária, e você está começando agora na imobiliária, já é um bom sinal de que você está apostando no futuro desse país para esse ano, de reaquecimento do mercado imobiliário, com financiamentos com juros mais baratos, portanto estimulando o negócio. E aí eu aproveito para dar um palpite aqui, que está todo mundo achando que o Brasil vai crescer 2,31, eu chutaria 3. Muito bom. E esse otimismo é característico do senhor, né? O senhor pode até me corrigir, mas a gente sente nas suas entrevistas, no YouTube diariamente, nas gravações das rádios, e eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê também importância em ser otimista para ter sucesso. Porque eu vejo muita gente falando, nossa, eu quero ter sucesso, eu quero ter sucesso, não, mas é muito difícil, mas é muito complicado, e aí acaba por não agir. Eu sempre falei com minha mãe, todas as noites, ela morava no Rio Grande do Sul, todas as noites, 9h30 da noite. E se eu desse uma má notícia para ela mudava de assunto. Resultado, viveu mais de 100 anos. Eu queria falar de coisas boas. Não que vamos nos enganar que a coisa está ruim, então vamos resolver o ruim. Porque o que a gente quer é o bom. Sim. A gente quer é o lado bom da coisa. Eu acho que o otimismo é essencial. O otimismo, eu tenho lembrado para as pessoas que nasceram depois, que o milagre econômico brasileiro de crescimento acima de 10% ao ano, né, durante anos, foi resultado do otimismo e do entusiasmo. Não foi resultado do Delfim Neto nem do Médici. Foi o entusiasmo do povo brasileiro, otimismo. Né, porque o pessimismo puxa para baixo. Se você começa a falar em doença, você vira hipocondríaco, aí começa a sentir dor em toda parte. Agora, se a sua mente está aberta, feliz, isso ajuda a tua cura, inclusive. Não sei se o senhor chegou a jogar Tetris. Não. Tetris era um joguinho antigamente, da minha geração, que desciam as fórmulas geométricas e aí você tinha que formar uma linha embaixo, essa linha ia apagando. Foi feito um estudo em Harvard, por alguns neurocientistas, que eles colocaram as pessoas 30 dias numa sala só jogando Tetris, elas só dormiam. E aí foram colocados eletrodos, parece para medir a intensidade. E quando elas saíram dessa sala, o que elas queriam fazer era deitar os prédios e fazer o jogo de Tetris. Ou seja, elas criaram um filtro para enxergar aquilo. Então, quando o senhor fala do otimismo, eu achei isso muito interessante. Porque é uma belíssima ideia deitar os prédios. Porque se faltar luz, o pobre coitado que mora no 30º andar, o que vai fazer? Né? É verdade. Me perdoem os que moram assim, mas eu prefiro habitação horizontal. Muito bom. Então, assim, são criados filtros mesmo no nosso cérebro, nós passamos a enxergar aquilo que a gente está focado. Né? Como o senhor bem aproveitou o exemplo da sua mãe, ela focou no que era bom e cada o resultado, né? Como o senhor viveu mais de 100 anos, também quero chegar lá e agradeço o senhor. Eu queria aproveitar para falar para as pessoas que são demitidas, que perdem emprego, né? É o início de uma nova vida. Me perguntaram um dia o que você está sentindo falta da Globo, do estacionamento. Aqui eu estou alugando estacionamento. Né? E começou a vida nova, maravilhosa. Né? Assim acontece até com os casamentos. Né? Esqueça o passado e vamos tocar, vamos renascer. Eu aproveito esse renascimento. Aproveito esse embalo do senhor, porque eu já vi o senhor falando algumas vezes disso, vou fazer uma homenagem ao meu pai, Renato Aleixo, né? Porque estando aqui com o senhor é uma pessoa que realmente soube se reinventar em diversas situações e sempre com sucesso e sempre seguindo uma linha, né? Que a gente vê que o senhor não transgride essa linha aí. Muito provavelmente é por isso que o senhor chegou onde está, com solidez. A gente vê muita gente chegando lá na frente, mas deixando muita coisa para trás e depois vai no oba, oba, oba e depois volta no opa, opa, opa. Esse é o outro problema de pensar no futuro. Como é que eu estou me preparando agora para garantir o meu futuro? Isso é básico, meu Deus do céu. Eu vejo gente fazendo pós-graduação e não sei mais o que. Escuta, e a sua vida pessoal você está administrando? Né? É a primeira administração que tem que fazer. Para não ter que depender de outros, né? E olha, o sobrenome Aleixo é um peso. Né? Sim. Tem que... Muito grande. É outra coisa que a gente tem que carregar, né? A gente carrega as nossas raízes, o peso dos sobrenomes que se acumulam atrás da gente. Sim, e seus olhos que viram ao vivo, né? Tantas biografias serem escritas
podem falar disso, que assim, é algo que a gente realmente deve valorizar, de onde a gente veio, de onde o caminho que a gente está percorrendo, senão, como o senhor disse, o futuro, mas o que nós estamos construindo agora? Um ex-ministro da Justiça, Armando Falcão, dizia, né, quando não queria responder uma pergunta, o futuro a Deus pertence. Não, meus amigos, o futuro pertence a você. Você que faz o seu futuro. Né? Deus só olha. Né? Deus fica olhando, nos deu arbítrio. E eu brinco muito, eu ouvi essa frase ontem, inclusive, as oportunidades elas batem na porta, mas girar a maçaneta é com cada um de nós. Pois é, então, se a gente não tiver nós gaúchos falamos do cavalo passando encilhado. Vê se é esse o teu cavalo. Monta logo, que depois pode não vir outro. Mas é isso. Alexandre, eu agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade de nos receber aqui em Brasília para esse momento. Eu tenho certeza que vai contribuir demais também com quem nos assistir, como sempre contribui. E é isso, muito obrigado mesmo. Obrigado, espero que você esteja me seguindo no YouTube. Sigo no YouTube, no Instagram, só no Twitter eu não tenho ainda, mas vou criar uma conta para seguir o senhor. E agradeço essa oportunidade de a gente divulgar ideias, isso é bom. Muito bom. E se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, não podemos deixar de dizer. Um excelente dia, um grande abraço. Abraço.